Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de Jesus, escrito por João, no seu capítulo de número 19. Enquanto os irmãos acham o texto, eu quero louvar a Deus pelo privilégio, oportunidade que mais uma vez Ele me concede de poder voltar a essa casa de oração para poder cultuar e adorar a Deus junto com os irmãos. Agradecendo a Deus, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, um amigo, servo de Deus. Obrigado pela forma tão fidalga que me recebe aqui todas as vezes, não só aqui, mas nas igrejas em que o Senhor já dirigiu. Deus abençoe o Senhor, sua casa. Louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Fred, homem de Deus, servo do Senhor, que me formulou o convite. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe o Senhor, sua casa e sua família, no nome de Jesus. Os demais irmãos, os obreiros que aqui estão, que a boa mão de Deus continue estendida sobre a vida de cada um de vocês. Amém? João capítulo 19, versículo 25 a seguir. Diz-nos assim o texto: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém, meus irmãos? Tome assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou com um horário um pouco apertado aqui, então eu quero pedir, por gentileza, a sua atenção, a fim de que você possa entender o texto que o Senhor gerou no nosso coração para essa noite. O texto que lemos e os versículos que narram ou que compõem essa narrativa bíblica fala-nos a respeito do momento mais difícil, mais tenso, mais crucial da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saber, o momento da crucificação. A Bíblia Sagrada nos informa que Jesus foi recebido com honrarias de um rei que voltava vencedor de uma batalha. E, ao chegar na cidade de Jerusalém, Jesus foi recebido pelos populares que ali estavam com festa, com congratulações, com honrarias. Jogando pelas ruas ramos de oliveira e palmeira, os populares que ali estavam cantavam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse episódio aconteceu em um domingo. Na segunda-feira posterior a esse domingo, diz-nos a Bíblia que Jesus vai até o templo, e no templo Jesus purifica-o, expulsando de lá os cambistas e os cobradores de impostos, que haviam pervertido a casa do Senhor em um covil de ladrões, fazendo com que ela não fosse um local de oração, uma casa de adoração ao nosso Deus. Na terça-feira daquela semana, diz-nos a Bíblia que Jesus tem um profundo embate com os escribas, os fariseus da sua época, em assuntos relacionados à lei. A Bíblia Sagrada nos informa que Jesus tem algumas discussões com esse povo nas sinagogas deles. A quarta-feira daquela semana foi uma quarta-feira de silêncio. Talvez Jesus, sabendo tudo aquilo que haveria de acontecer com ele, tudo que haveria de acontecer daqui mais alguns dias, Jesus reserva essa quarta-feira para estar em silêncio, para ter um momento de oração, para ter um momento de comunhão com o Pai. Mas, se a quarta-feira daquela semana foi uma quarta-feira de silêncio, a quinta-feira daquela mesma semana mostrou-se ser uma quinta-feira extremamente dramática.
Haja visto ter sido nessa quinta-feira que Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos. Foi nessa quinta-feira que Jesus lavou os pés dos seus apóstolos. Nessa mesma quinta-feira, enquanto ceavam, diz-nos a Bíblia, que Jesus pegou uma bacia com água, colocou uma toalha sobre os seus ombros e lavou os pés dos seus apóstolos, ensinando a eles o que realmente era o ato de servir e o ato de ser humilde. Nessa quinta-feira, assim que encerrou a ceia, foi o Judas que se levantou da mesa e saiu para atraí-lo, consequentemente o vendendo por algumas moedas de prata. Foi naquela mesma quinta-feira que a Bíblia Sagrada nos informa que enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam no jardim do Getsêmani. Foi naquela mesma quinta-feira que enquanto os discípulos eram tomados de sono, o nosso mestre amado suava gotas de sangue por mim e por você. Foi naquela mesma quinta-feira que Judas chegou e o entregou com um beijo no rosto. Naquela mesma quinta-feira, os algozes prendem o nosso Senhor Jesus, e a partir dali, Jesus passa a ser vilipendiado. Diz-nos a Bíblia que Jesus vai ser despido, cuspido, humilhado, surrado e vilipendiado, em um julgamento totalmente injusto, onde a vítima ou o réu já começa a sofrer os espancamentos antes mesmo de ser condenado. A Bíblia Sagrada diz que após Jesus Cristo ter sido surrado, humilhado, cuspido, despido, apanhado na face, à madrugada de quinta-feira dar-se o seu julgamento, a morte e morte de cruz. Não bastasse um julgamento cruel, não bastasse a zombaria, não bastasse o sofrimento, a Bíblia Sagrada diz que ainda obrigam o nosso Salvador a carregar a sua própria cruz. Jesus está apanhado, Jesus está surrado, Jesus está envergonhado, e agora ele tem que carregar a sua pesada cruz. Ao raiar da sexta-feira pela manhã, Jesus está desfigurado por conta do sofrimento causado pelo azorrague dos soldados. Jesus está completamente ensanguentado, as costas e o corpo está em carne viva, mas ainda assim Jesus tem que levar a sua própria cruz por mim e por você. Eu quero que você frise isso aqui essa noite. A cena era tão cruel, mas tão cruel, que a Bíblia Sagrada diz que algumas mulheres aparecem no texto, olhando para um homem nazareno surrado, espancado, quase que despido, carregando aquela cruz, todo ensanguentado pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Essas mulheres choravam copiosamente, arremessando pó sobre as suas cabeças. Jesus mesmo sangrando, Jesus mesmo ferido, olhou para essas mulheres e disse: não chorais por mim, mas chorai por vós, e chorai também pelos vossos filhos. Jesus continua caminhando sobre a senda gloriosa que nós chamamos de Calvário. Jesus anda a sua peregrinação até ao Gólgota, e quando chega no monte chamado Caveira, no alto daquele precipício, diz a Bíblia que o nosso Senhor vai ser pregado. Jesus vai ser pregado na cruz às 9 da manhã, vai permanecer pregado das 9 da manhã às 3 horas da tarde, pelo meu e pelo seu pecado. Dado o momento que Jesus está pregado naquela cruz, ele olha para cima, e ao olhar para cima ele percebe que o seu Pai, embora sentado no
trono não está contemplando o horror que aquela cruz representa, não está contemplando o horror que aquela cruz significa. O Pai está no trono, mas não está olhando para o Filho na cruz. Foi nessa hora que Jesus mencionou uma célebre frase que ecoa na eternidade até a atualidade. Em aramaico, Jesus Cristo disse: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que é que tu me desamparaste? Se tem alguém que sabe a dor de ser abandonado quando mais precisou, esse alguém é o teu Jesus, esse alguém é o meu Jesus. O Pai não está olhando o Filho pendurado na cruz, não é porque o Pai não ama o Filho, mas é porque naquele exato momento o Filho tomou uma carga que não é dele. A Bíblia Sagrada diz que ele se fez maldição por nós. O Pai não está olhando o Filho, porque naquele exato momento a justa e santa ira de Deus contra o pecado está sendo consumada. Mas é verdade também que naquele mesmo dia a nossa salvação, a nossa redenção, ela estava sendo conquistada pelo sangue que vertia na cruz do Calvário. Bendito seja o sangue do nosso Senhor Jesus. Jesus olha para cima, o Pai não está vendo. Jesus olha para os lados, ele tem a visão de dois ladrões, crucificados à sua esquerda, à sua direita. Jesus estende um pouco a sua visão, ele percebe os algozes, soldados romanos, que aguardam o momento do seu último suspiro, para poder constatar dizendo que realmente ele havia morrido. Jesus olhando para baixo, ele percebe algumas poucas pessoas aos pés, ou junto àquela cruz, conforme o texto que nós lemos. Quão difícil deve ter sido a constatação de Jesus, que dentre todos os seus apóstolos, dentre todos os seus discípulos, somente um estava presente, nem mesmo o Pedro, que horas antes olhou nos olhos dele e disse: eu irei contigo até a morte, se preciso for. Pedro não estava ali, só João dos discípulos está presente, porque verdadeiramente aquele que vai até o fim, não é quem promete muita coisa. Geralmente quem promete não faz nada, mas quem reclina a cabeça no peito, esse vai até as últimas consequências. Glória a Deus. A Bíblia diz que além de João tem algumas mulheres aos pés dessa cruz. Diga-se de passagem, mulheres que são dignas da nossa nota aqui essa noite, porque essas mulheres viviam numa sociedade totalmente diferente da nossa. Na sociedade em que essas mulheres viviam, elas não tinham lugar de destaque. As mulheres não ocupavam grandes cadeiras, as mulheres não ocupavam posições elevadas, elas não tinham o seu nome mencionado, mas essas mulheres são dignas da nossa nota, porque desafiando todos esses preconceitos, diferente de muita gente que correu para não olhar para aquela cruz, essas mulheres optaram, decidiram estar no lugar mais glorioso que alguém poderia estar, que era aos pés da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu digo isso porque nós estamos vivendo uma geração que a cada dia mais valoriza aquilo que nos traz ego para o nosso nome. A nossa geração valoriza cadeira
cadeiras elevadas, a nossa geração valoriza nome mencionado, a nossa geração valoriza a quantidade de seguidores, mas essas mulheres não têm nada disso, mas optaram estar aos pés da cruz. Por quê, pregador? Porque essas mulheres entenderam que a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para quem está salvo, ela ainda continua sendo poder de Deus. Deixa eu dizer uma verdade aqui que antecede a minha fala de pregação. Aos pés da cruz não tem prestígio, aos pés da cruz não tem louro de fama, aos pés da cruz não tem nome de grande, aos pés da cruz não tem seguidores, mas aos pés da cruz tem salvação, aos pés da cruz tem poder do alto. Erecalamaia. Oh, cruz gloriosa. Dentre essas muitas mulheres que estão aos pés da cruz, a Bíblia cita o nome de algumas. A primeira mulher que aparece aos pés da cruz é Maria, mãe de Jesus. Quando a gente vai falar dessa mulher, eu penso que a gente tem que ter no mínimo dois grandes cuidados. Primeiro, eu não posso conduzir a minha fala a respeito dessa mulher para o campo da idolatria. Maria não pode e não deve ser adorada como alguns pensam e querem. Entretanto, o segundo cuidado, eu não posso ser negligente, como se essa mulher não fosse importante. Haja visto Deus ter escolhido essa mulher, ainda na sua juventude, para que do ventre dela viesse ao mundo o Salvador da humanidade. Maria não pode ser adorada, mas também não pode ser desprezada. Maria é alguém importante sim na história. Não é mais santa do que ninguém, mas é alguém importante. A Bíblia diz que a sombra do Onipotente a cobriu e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Se tem uma mulher na terra que poderia bater no peito dizendo: eu carreguei um rei na minha barriga, essa mulher com certeza é Maria. Só ela carregou um rei no seu ventre. Essa mulher é importante e nos ensina lições preciosas, porque a Bíblia Sagrada diz, quando Jesus nasceu, essa mulher foi levá-lo para ser apresentado ao templo. Lucas diz que foi para Simeão e Ana, os pastores da época. Simeão, depois de pegar Jesus, contemplar o bebê no colo, olhou para os céus e exclamou: Senhor Deus, tu já podes me levar, porque os meus olhos acabaram de contemplar a tua salvação. Depois disso, Simeão, cheio do poder de Deus, virou para Ana e disse virou para Maria, melhor dizendo, e disse uma palavra de profecia para essa mulher. Ele disse para ela: e uma espada, Maria, transpassarás a tua própria alma. Palavra dura, mas uma palavra que essa mulher precisou ouvir. Os anos se passam e essa palavra está se cumprindo. Quando Jesus tem 33 anos de idade, justamente no texto que nós lemos essa noite, nós temos uma mãe do seu filho primogênito, vendo ele pendurado numa cruz, se acabando em sangue, e essa mulher está debaixo dessa cruz. Imagina a dor que essa mulher está sentindo. Imagine a espada transpassando a alma dessa mulher. Só tem dimensão do tamanho dessa dor quem é mãe ou quem é pai, de estar debaixo de uma cruz, vendo o filho, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido tudo que ele foi, com uma coroa de espinho na cabeça, ainda morrendo da morte mais cruel e vergonhosa que tinha. Detalhe: Jesus sempre foi inocente. Essa mulher está debaixo da cruz e está sofrendo uma dor tão dilacerante que era como se uma espada tivesse cruzando a sua alma. Detalhe é que quando a gente lê o
texto, a gente não encontra em nenhum dos evangelhos, momento algum, uma frase dessa mulher reclamando, uma frase dessa mulher murmurando, uma fala dessa mulher praguejando a Deus. E eu achei isso muito interessante, e o Espírito Santo falou ao meu coração: tem coisas que Deus não vai nos livrar, tem coisas que somos nós mesmos que temos que passar. Talvez essa mulher orou durante a sua vida inteira para Deus operar o livramento e ela não chegar até o momento da cruz. Deus não livrou essa mulher, ela teve que ir até a cruz. Mas pregador, quando Deus não livra, o que Deus faz? Deus não livra, mas Deus fortalece para que a gente passe a luta e a prova. Porque não tem outra lógica, não tem outra razão para a gente pensar numa mãe que suportou o que essa mulher suportou, sem abandonar Jesus, sem abandonar ao céu, sem desviar, se essa mulher não tivesse recebendo fortalecimento e socorro do céu. Pregador, não estou entendendo a mensagem. Deus te trouxe aqui essa noite, me trouxe aqui para dizer para alguém: tem coisas que não adianta você orar. Talvez você tenha orado para Deus salvar alguém da tua casa e até hoje a salvação não chegou. Talvez você está orando pela libertação de alguém dentro da sua família e até hoje essa libertação nunca chegou. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu ainda não te dei vitória, mas eu estou te fortalecendo em meio a esse vale. É por isso que alguém olha para você e diz: eu não sei como é que fulana não para, eu não sei como é que fulano não desiste, porque se eu tivesse passando o que ela está passando, provavelmente eu já teria parado. Mas o céu me trouxe aqui para dizer: você não desiste, porque eu estou te dando socorro do alto, eu estou te dando força do alto. Glória a Deus. Não precisa aumentar o microfone não, viu, meu amigo sonoplasta? Só me dá um pouquinho de retorno para mim me ouvir e fica ótimo aqui. Mas pode manter do jeito que está. Prova de que Jesus trabalha para ajudar é que, pendurado na cruz, antes de entregar o Espírito, ele olha do alto e vai falar com essa mulher. Ele olhou do alto e disse assim para ela: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. Depois olhou para João e disse: filho, eis aí a tua mãe. E o texto é glorioso, porque a Bíblia diz que daquele dia em diante, João a recebeu em sua casa. Por que Jesus está fazendo isso, pregador? Jesus sabe a sua acusação. Jesus foi crucificado porque disseram que Jesus proferiu palavras contra o templo, que na cabeça do povo era considerado sagrado em Jerusalém. Você conhece o texto. Jesus, saindo do templo, um dia disse: derribarei esse templo e em 3 dias o colocarei de pé. Jesus está cheio do Espírito. O templo que ele está falando era do seu próprio corpo, de si mesmo. Mas o problema é que quando o espiritual fala para a gente carnal, dá problema. Paulo disse que o homem espiritual tudo discerne, de ninguém é discernido. Mas o homem carnal, não adianta falar dos mistérios do céu com ele. Eles vão chamar a gente de doido, de maluco, de fanático. Vai dizer que a gente não está entendendo o que está falando. Quando Jesus disse isso, os fariseus hipócritas foram veicular que Jesus tinha pregado contra o templo. A acusação que levou Jesus à cruz, proferir palavras contra o templo. Ele falou do corpo dele. Se eles conhecessem as Escrituras como deveria, saberia que Jesus estava falando de si, e não do templo, parede. Esdras capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz
que quem proferisse palavras contra o templo sagrado, a pena era ter a sua residência reduzida a um monturo. Ou seja, Jesus do alto da cruz sabia, assim que ele entregasse o seu espírito, a primeira coisa que o Império Romano faria era ir na casa da sua mãe, onde ele morava, e derrubar a casa dela. Jesus sabia, minha mãe vai ficar sem casa quando eu morrer. Por isso que do alto da cruz, ele olhou lá embaixo e falou: mulher, acalma o teu coração, o teu filho está aí, ó. Olhou para o João e falou: João, a partir de agora tu tem a responsabilidade de cuidar dela. Você está dizendo o que, pregador? Eu estou dizendo que Jesus conhece a nossa luta. Eu estou dizendo que Jesus não vai deixar você sozinho nessa batalha. Você ainda não percebeu, mas Jesus já está preparando alguém para caminhar do teu lado. Vou repetir para alguém pegar isso aqui. Jesus está dizendo para alguém: você não vai atravessar essa batalha e essa luta sozinho ou sozinha. Eu já dei ordem para alguém para te acompanhar. Eu não sei se vem do norte, do sul, do leste ou do oeste, mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus já preparou alguém para caminhar do teu lado. Jesus é tão tremendo que não só preparou alguém para caminhar do lado, ele prepara alguém e ainda prepara uma casa. Que o texto diz: daquele dia em diante, João recebeu ela em sua casa. Segunda mulher, eu vou correr aqui, irmãos, que a gente vê no texto, o nome dela é Maria, Maria Salomé. Maria Salomé é irmã da Maria, mãe de Jesus, portanto, ela é tia de Jesus, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, que são primos de primeiro grau de Jesus. Essa mulher está aos pés da cruz, vendo o sobrinho crucificado. Essa mulher é conhecida na Bíblia, Mateus capítulo 20. Jesus tinha acabado de pregar um sermão sobre o reino. Ela chegou em Jesus e falou: quero te pedir uma coisa. Peço-te que quando tu vier, o cumprimento desse reino que tu acabou de pregar, que tu prepare 2 tronos, um à tua esquerda e outro à tua direita, para os meus 2 filhos. Essa mulher pensa que porque ela é da família, ela vai conseguir privilégios melhores do que os outros. Tem gente que pensa que sou parente. Chamada não dá na esfera do grau parentesco. Chamada nasce no coração de Deus. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de missionário não é missionáriozinho. Ai, Jesus. Jesus olhou para ela e falou: mulher, tu sabe o que tu está me pedindo? Tu acha que teus filhos têm capacidade de beber o cálice que eu vou beber? Ela bateu no peito e disse: eles podem. Tiago e João disseram: a gente pode sim. Jesus respondeu: verdadeiramente eles podem. Agora, o assentar à minha esquerda e à minha direita, isso não depende de mim. Isso depende do Pai. Em resumo e em tese, Jesus falou não para essa mulher. Os anos se passam. Ela está aos pés da cruz, vendo o sobrinho crucificado. O reino de Deus chegou através do sangue que está vertendo no madeiro. Quando ela olha para cima, ela não vê trono, ela vê cruz. Mais do que isso, ela está aos pés da cruz, triste porque o sobrinho está crucificado, mas olhando para ele, nos olhos dele, o coração está dizendo: obrigado, porque lá atrás, tu falastes não para mim.
Porque se Jesus naquele dia tivesse dito sim, aqui junto à cruz, a dor dessa mulher seria imensa. Ela estaria vendo o sobrinho crucificado no meio e os dois filhos, Tiago e João, um à esquerda e o outro à direita. Você está dizendo o que, pregador? Eu estou dizendo que o não de Deus é bem melhor do que o sim. Porque quando Deus diz não para mim, para você, Deus não diz não na intenção de nos machucar, na intenção de nos ferir. Deus diz não porque vê o que a gente não vê. Deus diz não porque sabe o que a gente não sabe. Deus diz não porque conhece o que a gente não conhece. E para nos livrar de chorar amargamente amanhã, Deus diz não. É por isso que o relacionamento que você achou que agora ia dar certo, de repente acabou. É por isso que a porta de emprego que você imaginava que seria uma bênção, sem mais nem menos se fechou. É por isso que algumas amizades fugiram do teu caminho e você nem sabe o motivo. É porque Deus que vê o que você não vê, Deus que conhece o que você não conhece, disse não, não, não. Aramanda calamaia. O problema é que quando Deus fala não, a gente faz birra. A gente ri, chora, fica bravo. Nós não entendemos o não de Deus. Mas Deus está dizendo aqui essa noite: eu não disse não para te matar, eu disse não para te preservar. O meu não significa que eu te amo. Você não sabe, mas eu estou guardando a tua vida de sofrer lá na frente. Eita, meu Deus. Eu preciso encerrar, meus irmãos. Outro dia eu falo das demais mulheres. Mas o não de Deus é didático para a nossa vida. Quando Deus diz não, é porque, você já imaginou, se tudo quanto você tivesse pedido a Deus até hoje, Ele tivesse te dado? Você estaria melhor ou pior hoje? Sem sombra de dúvida, nós estaríamos pior. E Tiago é quem responde isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar de acordo os vossos deleites ou desejos. Sabe por que Deus ainda não nos deu a Ferrari de 3 milhões? Porque Ele sabe, a gente não vai ter coragem de pegar as cadeiras da orquestra, colocar dentro da Ferrari e levar para o culto de evangelismo. Não tá maluco? Vai arranhar o meu carro. E aí Deus, para não perder a gente, Deus olha do alto e fala: filho, você até quer, mas eu não vou te dar a Ferrari, porque se eu te der a Ferrari, eu perco a tua alma. E entre a tua alma e o carro do ano, Jesus prefere a tua alma. Jesus prefere a tua alma. Essa mulher entendeu, Ele não dá o que eu quero, mas Ele nunca vai deixar faltar o que eu preciso. Você talvez não tenha o carro do ano, mas Deus não tem deixado você andar a pé. Você talvez não anda com os melhores ternos, mas Deus não tem te deixado andar nu. Talvez você não coma nos melhores restaurantes, mas não tem faltado farinha na tua panela, o azeite na tua botija não tem acabado, porque Deus não dá o que eu quero, mas Ele me supre com tudo o que eu preciso. Coloquemos em pé, meus irmãos. Daramacalamaya, Terecalamandarabria,
aproveitar uma outra oportunidade, eu falo das outras duas mulheres, mas eu quero orar por você. Estenda a sua mão para o céu comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo eu quero te louvar, engrandecer o teu nome pela oportunidade, privilégio, prazer de estar em tua casa. Que a tua palavra fale melhor ao coração do teu povo, Senhor. Que ela revele aquilo que eu não tenho capacidade de revelar. Que ela faça aquilo que eu não posso fazer, para a honra, a glória do teu nome. Eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Preciso saber se essa noite tem alguém no nosso meio que não é evangélico. Pregador, não sou evangélico, ou estou afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio? Se tiver, me dá um sinal aí com a mão. Não sou evangélico, estou afastado. Tem alguém? Me dá um sinal aí para que eu possa te localizar. Bendito seja Deus. Todo mundo aqui é servo de Deus. Glória a Deus. Peço que os irmãos, quando forem orar, lembre de mim, esquecendo meu nome, o magrelo que eu vi lá na igreja. Jesus sabe que o magrelo sou eu. Se quiser ser mais enfático, o magrelo da orelha grande e da voz chata, vão saber que é eu mesmo, a oração cai direto na minha salva. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. AD Perus Jardim Rincão. Desde 1969, abençoando a região.